Rádio Mais Digital. Você acessa lá a Rádio Mais Digital no Facebook e consegue assistir aqui a entrevista e dar uma olhadinha já no nosso estúdio mega improvisado aqui. O nosso estúdio original tá em reforma. Na verdade, ele foi todinho abaixo essa semana. Na semana que vem a gente vai começar a erguer um novo. E aí surgiu o tema dessa entrevista de agora, do Mais Saúde. Por que que a gente não aceita bem as mudanças? Por que que é tão difícil mudar? Por que que é difícil mudar, gente? Vamos falar sobre isso agora? Vamos lá. Mais Saúde. E no Mais Saúde de hoje, a nossa convidada, a doutora Mariana Vassan, psicóloga. Bom dia, Mário. Obrigado pela sua presença ao vivo aqui na Rádio Mais. Bom dia, Carol. Já estava com saudades de vocês. A Mari foi direto lá no estúdio antigo, chegou lá e falou, meu Deus, o que é isso? Agora eu entendo os ouvintes. Mariana Vassan, por que algumas pessoas são tão resistentes à mudança? Por que é tão difícil de mudar? Então, Carol, olha só. Logo que a gente nasce, né, a gente não sabe de tudo isso, mas de acordo com o nosso sistema de crenças familiares, nossa educação, todo o nosso aprendizado, nós vamos formando as nossas primeiras sinapses cerebrais, né? Então, a gente vai registrando padrões de agir na vida. E aí, a nossa tendência pelo nosso mecanismo de adaptação para economizar energia é nós repetirmos e repetirmos. Por quê? Porque quando nós precisamos mudar, nós usamos, na verdade, processos muito mentais muito mais elaborados. Então, de fato, nós gastamos muito mais energia. Né? Então, é um mecanismo que realmente é biológico e orgânico e garante até a nossa sobrevivência, porque a gente não pode sair por aí desperdiçando energia. Com certeza. Então, eu posso falar que não são algumas pessoas que são resistentes à mudança. Quase todos nós somos resistentes a algum tipo de mudança. O nosso mecanismo de funcionamento, ele vamos pensar assim, feito, né? É produzido para nós realmente termos dificuldades à mudança. Então, não é uma impressão. Né? Quase todos nós, em algum nível, possuímos essa dificuldade, alguns mais, alguns menos, porque aí tem um outro 50% nosso, que é a nossa condição inata, né? Que não depende de aprendizado, não depende da genética, são coisas só nossas. E aí que a gente tem, então, tem um espaço, que aí algumas pessoas podem apresentar mais facilidade ou mais dificuldade. Outras não. A gente estava comentando aqui, né, da dificuldade de mudar, de repente, até mesmo a disposição dos móveis na sala, ou mudar um carro, às vezes fazer uma reforma, como a gente aqui na Rádio Mais, né, a dificuldade que a gente tem com essas mudanças. Né? Isso é uma forma de apego? Não é um apego. Como é que a gente faz, então, para mudar isso? Não dá para mudar, dá. Ai, meu Deus. Qual é a receita, né? Então, veja só, outra questão que a gente precisa considerar aí é que nas mudanças, sem nós percebermos, sempre a gente está fazendo as tais escolhas, né? E quando a gente escolhe alguma coisa, nós não escolhemos outra. Então, sem a gente perceber, quando nós estamos escolhendo, nós estamos lidando com um luto pelo que nós não estamos escolhendo. Pode ser algo simples. Você vai numa loja, né, tem essa camisa no cor branca e tem ela no azul. Você gostou das duas, mas você não pode comprar as duas. Você vai levar uma só. E vai provavelmente sair da loja com o coração partido porque você não levou azul. Mas aí nós estamos falando de uma roupa. Né? Vamos levar isso para outras esferas muito maiores da nossa vida, por exemplo, nosso contexto profissional, né? Uma mudança grande de emprego. Acho que terminar um relacionamento, né? Os relacionamentos, né, são coisas bem importantes. Então, a questão é que, sem nós percebermos, mas na mudança nós estamos escolhendo. E escolher de verdade não é algo tão fácil. É o clássico das pessoas que estão ali nos 17 anos escolhendo a carreira.
o momento difícil, né? E até pela mentalidade, que você tem que escolher algo que, teoricamente, você vai fazer para a vida toda. É super difícil. E muitas outras coisas naquele momento que você não está escolhendo fazer para a vida toda. Né? Então, quando você escolhe entre duas coisas, tem sempre os 50% e há o risco. Né? Então, eu posso me dar bem na metade, nos 50%, mas, de fato, há um risco. Existe. E aí, eu quero correr esse risco? Eu estou afim de me arriscar? Como lidar com esse risco, né? Como é que a gente pode se preparar para as mudanças da vida e diminuir, minimizar sofrimento? Porque eu acho que esse é o interesse, né? Se é uma mudança gera um sofrimento, o que eu tenho que fazer para que não seja tão doloroso? Eu penso que algo que pode ajudar bastante, Carol, é você tatear esse território da mudança. Né? Então, é você olhar para todas as informações, no nível de informação, sobre a situação que você precisa mudar. Né? Vamos falar da vida adulta. Uma mudança de emprego, por exemplo, nós precisamos pagar as contas, precisamos nos sustentar. Né? Então, deixa eu tatear esse território, deixa eu ver o quanto que eu consigo fazer isso com uma certa segurança. Porque tem situações que nós não podemos simplesmente nos arriscar e se jogar e vamos lá ver esse 50%. Ver qual é que dá, né? Não tem como. Então, é tatear esse universo das informações, dos prós, dos contras, do quanto eu consigo fazer isso com uma certa segurança. Então, eu penso que isso é importante. Mas, por outro lado, também há algo que nós precisamos ficar atento, é no excesso de racionalização. Né? Para você não entrar naquela espiral do e se, vai que, mas talvez. Né? Porque aí a racionalização, normalmente, ela nos leva para um beco sem saída, porque sempre vai haver um e se que não vai dar certo. Né? Então, ficar atento nessa dobradinha, né? Tatear o território de informações e ficar atento nesse excesso de pensamento, de racionalização e voltar para você sentir as tuas emoções, as tuas sensações corporais, que normalmente é lá que se encontra a resposta do que a gente realmente quer e deseja para a nossa vida em todas as esferas. Eu estava pensando aqui, né? O quanto a gente foi impactado, porque tem a questão da expectativa também. Então, lá em 2019, início de 2020, nós tínhamos uma expectativa, né, de viver algumas coisas. E aí, de repente, vem uma pandemia, né? A gente nunca tinha vivido uma pandemia, vem um Covid e muda tudo. E todo mundo foi forçado a mudar a sua vida. E eu acho que agora a gente está vendo as consequências dessa mudança brusca, que muita gente não soube lidar. A gente teve que engolir goela abaixo essas mudanças. A gente teve que fazer. E muita gente agora a gente está vendo o reflexo disso agora, né? Que são as depressões, as ansiedades, né? Tudo isso por conta de uma mudança que estava fora do nosso raio de expectativa. De escolhas. Exatamente. Ninguém pode escolher não passar pela pandemia. Né? E aí o reflexo está acontecendo aí, né? Altos níveis de depressão, de ansiedade, porque foi algo que pegou todos nós aí desprevenidos. Então, quem já não estava com a saúde mental lá muito bem, já muito no início da pandemia, acabou tendo uma queda. Muitos casais se separaram, muitas separações. Época. Por conta dessa panela de pressão que foi vivenciado dentro de casa, por conta das mudanças, se a gente for pensar. Né? Porque existia um jeito de funcionar daquele casal, um jeito de funcionar daquela família, e a pandemia propôs algo forçado, totalmente diferente, e aí
muitas vezes o nosso mecanismo de adaptação não dá conta de correr atrás do que precisa ser mudado nesse momento. Fisiológico mesmo, né? Porque a gente está mesmo. acostumado a viver daquele jeito. Nosso cérebro está acostumado a fazer as coisas daquele jeito. Adaptando e economizando energia para a gente poder sobreviver. Vem essa mudança abrupta, né? Que aconteceu e aí, de repente, você tem que mudar toda a sua vida. Me veio também a questão do luto, né? O luto também, quando a gente perde alguém muito próximo nosso, né? Vem esse sentimento de mudança de vida também, né? De rumo, né? E aí vem todas as possibilidades e se, e aí o que eu faço, né, da minha vida. Tá chegando uma pergunta pra gente aqui no nosso WhatsApp, no 30 58 11 20. A Laura de Curitiba tá perguntando aqui, olha, gostaria de saber como preparar as crianças para a mudança de casa, de escola, de vida. Olha, a mudança de casa ela é bem clássica e normalmente eles mexem bastante com o emocional das crianças, porque elas realmente se apegam àquele ambiente, à minha casa, o meu quarto, né? Então eu entendo assim que é muita conversa, não, um pouco de conversa para ir preparando. E uma estratégia que também é bem possível, não tem, acho que o detalhe da idade das crianças, né? Não. Mas é lança mão de estratégias lúdicas mesmo. Né? Então, vamos pensar assim, vamos brincar de se mudar? Né? Vamos montar uma casinha aqui? Como que vai ser essa mudança? Nós vamos colocar as coisas num caminhão, pega o caminhão do irmãozinho, né? Coloca lá improvisado uma caixinha de papelão com uma casinha, outra casinha, aí põe as coisas no caminhão, vai levar até outra casa, montar a casa nova, a disposição dos móveis, enfim, todo o processo, né? Colocar as coisas nessa casa antiga dentro das caixas, como que vai ser feito. Então, lança mão dessa estratégia lúdica para ir dessensibilizando, que essa é uma palavra técnica da psicologia, que pouca gente conhece, né? Mas é tirar a intensidade desse emocional aos poucos. Então, nós vamos dessensibilizando a criança para desativar um pouco desse emocional mais agudo, porque em algum nível, obviamente, que não há como né, essas crianças não sentirem nada. As crianças, na brincadeira, a gente está criando aquelas sinapses que você comentou no início. A gente está criando isso na cabecinha delas, que isso vai acontecer, que isso pode acontecer e que isso é normal de acontecer. Né? Que é a mesma coisa que a terapia faz, né, Carol? A partir do momento que um adulto, uma criança está em terapia, a partir das intervenções, das abordagens, das conversas, então o paciente ele consegue construir outras sinapses, outros caminhos, outras respostas mais adaptativas àquelas situações que ele está precisando enfrentar. Mais alguma coisa, Mari, que você gostaria de colocar para a gente sobre esse assunto? Carol, eu acredito que algo que dá para a gente considerar aqui, para deixar, quem tem esse desafio que está vendo que precisa passar por um processo de mudança, mas não está dando conta de dar esse passo, estabelecer pequenas metas. Né? Por que estabelecer pequenas metas? Porque quando nós estabelecemos pequenas metas, também é mais um mecanismo cerebral aqui, né? Nós estabelecemos uma meta pequena, normalmente é uma meta que você tem mais facilidade para dar conta, né? E aí, ok, você tem um nível de dopamina cerebral bacana, você tem um pico naquele momento e isso faz com que você se engaje em querer continuar atravessando aquele processo de mudança. Né? Quando você estabelece uma meta alta para você faz exatamente o contrário com o teu cérebro, porque você tem uma tendência a não conseguir dar conta daquela meta, você vive normalmente um sentimento de frustração, né? E teu cérebro fica lá banhado em cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso traz, então, aquele sentimento penoso, a dificuldade, né? Traz a parte dolorosa da mudança. Isso. Enquanto você falava, me veio à mente, né? As pessoas que, por exemplo, o médico deu lá uma dieta para seguir por conta de um problema de saúde, ou então até mesmo as pessoas que querem emagrecer, cuidar da saúde, enfim, colocar pequenas metas, né, para ir
acostumando com aquilo para não sofrer. Porque se você vai um dia... Teve um ouvinte uma vez que falou assim... eu tava com diabetes, aí eu cheguei na nutricionista, a nutricionista me mandou comer salada, tomar sopa e comer fruta. Eu detesto sopa, não gosto de alface. O que eu vou comer? É mais ou menos isso. Perfeito, né? Perfeito. Quer dizer, vamos começar com uma meta pequena, vamos começar só então na fruta. Quando eu der conta da fruta, eu vou tentar ir para um próximo passo. Né? Porque tentar mudar tudo de uma vez vai dar um curto-circuito, os fios lá no cérebro vão encostar e vai queimar tudo, e você trava e teu processo não vai para frente, não dá conta de tanta mudança. Então, lidar com a mudança aos poucos, isso tanto para as crianças quanto para nós. Exato. E quando um caminho interessante. E quando as mudanças são abruptas, né, como a gente teve a da pandemia, ou até mesmo algumas pessoas, um luto muito rápido, né, e entender e tentar lidar com isso depois, né, Mari? E vem daí um risco, vamos pensar assim, um risco de um adoecimento mesmo, né, por você não estar sendo dessensibilizado, por você não estar sendo preparado, e tem realmente um risco aí de uma depressão, enfim, de surgir alguma patologia. E até mesmo a saúde física da pessoa ficar comprometida, né? Mari, é isso? Mais alguma coisa? Bom. Eu acredito que é isso mesmo, Vamos Carol, aos tá poucos bom? com as Vamos aos mudanças, poucos. então. E se alguém ficou com uma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com você? Pode. Eu sempre deixo aqui o meu Instagram, que é o @BassamMariana, e o meu WhatsApp, que eu deixo para os ouvintes da Rádio Mais, que é o 41 98859 2201. Vai lá, de novo. 8859 2201. 2201. 98859-2201, para quem quiser conversar com a psicóloga Mariana Bassam. E ela também está sempre fazendo vários posts legais lá no Instagram. Então, para quem quiser seguir, Bassam Mariana. Mais uma vez, Mari, muito obrigada. Obrigada, Carol. Até a próxima. E aí, Álvaro Vilbrantes, está mais fácil lidar com a mudança ou não? Peguei algumas dicas, Pegou algumas Peguei dicas? algumas O Álvaro está aqui. precisando mudar? Não, eu tenho dificuldades para essas Ele tem mudanças. dificuldade para as mudanças. Às vezes eu chego em casa, por exemplo, a minha mulher mudou a cama de lugar. Aí eu vou lá e arrumo. Desmuda. Eu coloco no mesmo lugar. Nossa, pensa. Eu sou sistemático. Então, vai aos poucos, vai aos poucos. Começa a mudar a tua linha de lugar só, né? Obrigada, Mari, Nada. mais uma vez por essa manhã. Você pode ouvir essa entrevista quando quiser no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br.